Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, os versos 9 e 10 apenas. Todos acharam? Sim ou não? Ok, vamos ler todos juntos a palavra de Deus? Vamos ler? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome mais uma vez nesta noite, Senhor. Obrigado por Tua palavra, que pode ser lida, que pode ser explicada, Senhor, e nós pedimos que também seja aplicada ao nosso coração nessa noite, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa encontrar em nós corações dispostos, não apenas a ouvir, mas colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das questões mais importantes da nossa caminhada, e por que não dizer da caminhada de uma igreja, tem a ver exatamente com aquilo que nós somos, ou seja, com a nossa identidade e com aquilo que nós devemos fazer, ou seja, com a nossa missão. Até mesmo quando a gente pensa na nossa agenda pessoal, ou quando a igreja pensa na sua agenda de atividades, no seu papel na sociedade, nós muitas vezes podemos encontrar certas dificuldades e até mesmo alguns desvios dos nossos compromissos, exatamente por nós não entendermos o que de fato nós somos e qual é a missão que Deus tem nos dado. E se você depois der uma olhadinha nessa primeira epístola, que Pedro escreve, você vai ver então que, de modo geral, é exatamente isso então que Pedro deseja imprimir no coração daqueles cristãos. Ele pretende então mostrar para eles que, a despeito das tribulações e das perseguições que eles estão sofrendo, eles precisam compreender de fato o chamado de Deus para a vida deles e aquilo então que eles devem fazer como povo de Deus. E certamente Pedro não pretende apenas ensinar àqueles irmãos, mas pretende ensinar também a nós a respeito daquilo que nós devemos ser e daquilo que nós devemos fazer diante de Deus. Por isso nós podemos afirmar que esse texto, ele é atual para nós. Ele pode ser aplicado a nós em pleno século 21. Como eu mencionei agora há pouco, não só no que diz respeito às nossas questões pessoais, às nossas escolhas pessoais, mas no que diz respeito também à igreja, nós precisamos então atentar às verdades que o apóstolo Pedro aqui coloca diante de nós. E eu não tenho dúvidas, irmãos, que essa mensagem, ela deve de fato falar aos nossos corações, para que nós possamos compreender aquilo que nós somos e para aquilo que nós fomos chamados, não só individualmente, mas com toda certeza, isso tem a ver também como a Igreja Presbiteriana do Sudoeste. Então eu queria olhar para duas verdades que o apóstolo Pedro coloca aqui diante de nós, nesses dois versículos que nós acabamos de ler. Primeiramente, então, nós vamos ver que o apóstolo Pedro, então, fala sobre a nossa identidade espiritual. E ele também vai falar sobre a nossa missão no mundo. Vamos dar uma olhadinha, então, nessa primeira verdade que Pedro coloca aí diante de nós. Ele vai falar, então, no verso de número 9, sobre a nossa identidade espiritual. Veja aí o que ele diz. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, diferentemente dessas pessoas que não conhecem a Cristo, que Pedro menciona aqui então no início do capítulo 2, ele está dizendo que nós temos uma identidade.
Nós somos alguém que Deus chamou. Veja então que, para explicar isso, Pedro vai usar alguns termos, para que a gente entenda melhor sobre a nossa identidade. O primeiro termo que ele usa aí é esse, Vocês são raça eleita, no verso 9. Ele está aqui então pegando emprestado a profecia lá de Isaías 43, dos versos 20 e 21. Ele diz: ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é: como Deus havia escolhido Israel ali no Antigo Testamento, um povo dentre todos os povos, para ser o seu povo exclusivo, agora Deus então escolhe pessoas de todas as nações para formar a sua igreja. O que Pedro está dizendo aqui para nós, irmãos, é que nós somos uma raça escolhida dentre todos os moradores, dentre todos os povos da terra. Nós podemos então nos lembrar que certamente essa escolha de Deus, ela repousa exclusivamente sobre a bondade de Deus. Deus não viu nada em Israel. Deus também não viu nada em nós, nada que agradasse a Deus, mas ainda assim Ele nos escolheu para si. Pedro então atualiza Deuteronômio 7, os versos 7 e 8, quando lá diz assim: o Senhor não escolheu Israel porque era um grande povo, mas porque o amava. Assim também nós fomos escolhidos, não porque a gente era alguma coisa na sociedade em que nós vivemos, não porque nós éramos importantes aos olhos humanos, mas Deus nos escolheu porque Ele nos amava, porque Ele nos ama. Jesus também foi categórico quanto a esta verdade, quando Ele disse lá em João 15, o verso 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Nós vamos perceber ainda que Pedro, falando a respeito da nossa identidade, ele vai dizer que nós somos sacerdócio real ainda no verso 9. Ele vai dizer: vós, porém, sois sacerdócio real. Olha que coisa interessante aqui, Pedro, então, não diz apenas que nós somos sacerdotes na casa de Deus, mas ele diz que nós somos sacerdócio real. Essa expressão é interessante, A gente não pode deixar fugir o ensino que Pedro está colocando aqui diante de nós, porque esse sacerdócio real, ele mostra para nós exatamente isso, que nós servimos a um reino. Nós somos súditos, então, de um rei. Nós fazemos parte, então, desse reinado. Jesus, então, como esse Rei Supremo, Ele é ao mesmo tempo o sumo sacerdote do qual, então, nós servimos. E é interessante, então, quando você olha lá Zacarias capítulo 6, o verso de número 13, você vai ver exatamente essa figura de um sacerdote sentado num trono real, do qual então Cristo cumpre essa promessa. Zacarias então vai dizer o seguinte: será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono. Além disso, quando você vê no Antigo Testamento, você vai ver, especialmente ali no livro de Levítico, essa figura do sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote era exatamente aquela pessoa que fazia a mediação do povo para com Deus. Então, quando você queria oferecer a Deus alguma coisa, você não simplesmente chegava lá e oferecia, Você tinha que entregar isso ao sacerdote. Ele então tinha que preparar essa oferta. Ele tinha que entrar então no Santo dos Santos, para que ele pudesse oferecer essa oferta não somente por ele, mas também pelo povo. Ou seja, não era qualquer pessoa que chegava diante de Deus. Você precisava então de alguém, um sacerdote, que fizesse esse serviço. Agora então Pedro está dizendo que nós não precisamos mais desse sacerdócio. Nós somos esses sacerdotes. Ou seja, nós não precisamos mais de mediação humana para se aproximar diante de Deus. Este é um ensino que nós encontramos lá em Hebreus, capítulo 10, quando o autor diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez
para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então o autor de Hebreus está dizendo, olha, você agora pode se aproximar de Deus simplesmente por esse novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus Cristo. Você não precisa mais de um sacerdote humano para se aproximar diante de Deus. Então Pedro coloca isso nessa lista, dizendo, olha, isso faz parte da identidade de vocês. Além disso, nós vamos perceber que Pedro vai dizer que nós somos nação santa. Ele vai dizer exatamente sobre isso. Vós, porém, sois nação santa. Pedro, então, retrata exatamente esse povo de Deus como uma nação santa. Os seus cidadãos, eles foram separados. Esse é o sentido da santidade. Eles foram separados para a salvação, mediante então essa santificação que Deus dá a cada um de nós. Isso significa, irmãos, que nós não apenas fomos salvos por Deus, mas nós fomos purificados, nós fomos santificados, nós fomos consagrados e separados. Isso significa que a nossa vida, então, ela deve servir exclusivamente a Deus e para Deus. É isso que é o sentido real da santidade. É quando nós consagramos a nossa vida a Deus. A gente pode tomar, inclusive, aquela figura lá do templo, né, do Antigo Testamento, onde utensílios eram separados para o templo, eram usados exclusivamente para aquilo. É nesse sentido, então, que Pedro está dizendo que nós devemos ser santos. Ou seja, a nossa vida deve ser usada exclusivamente para Deus. E em quarto lugar, ele vai dizer ainda no verso 9, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele vai dizer, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que nós vemos em toda a Escritura. Deus tem um povo exclusivo. Esse povo, primeiramente, foi Israel, aquela nação da qual, então, Deus havia se revelado a ele. Hoje nós já temos uma compreensão melhor ou maior de que este povo exclusivo não faz parte dele apenas o povo judeu, mas pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos. Deus então escolhe cada uma dessas pessoas para si e torna então essas pessoas como seu povo exclusivo. Um comentarista bíblico, ele diz o seguinte: nenhuma outra pessoa pode reclamar direitos de posse sobre o povo, senão exclusivamente Deus. Esse povo tampouco existe para si mesmo, mas exclusivamente para Deus. A Tito, Paulo vai dizer o seguinte: Cristo a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então preste atenção naquilo que Pedro está colocando aqui. Deus não compartilha o seu povo com ninguém. A gente fala muito hoje, né, sobre uma igreja inclusiva, sobre aceitarmos então pessoas de todos os tipos, né, de todos os jeitos. Mas o que nós vemos aqui é que Deus tem um povo exclusivo. Deus tem um povo para si. Deus não aceita, então, que nós sejamos de outro, né? Deus não aceita que nós nos prostremos diante de outros ídolos. Então, percebam, irmãos, aqui, que o nosso valor, ele não está devido a quem nós somos, mas àquilo que Deus é. O valor que nós temos não está nas nossas posses, não está naquilo que nós somos por nós mesmos, mas pelo seu possuidor. O nosso valor está naquilo que Deus é em nosso favor, em nós pertencermos a Deus. Nós somos as joias preciosas de Deus, não porque nós temos um valor em nós mesmos,
mas porque Deus põe valor em nós. Então veja aqui a nossa identidade. Pedro então vai dizer que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas ele vai dizer também a respeito da nossa missão no mundo, ainda nos versos 9 e 10. Ele vai falar então dos privilégios e dos atributos da igreja, mas então ele passa a falar sobre a missão da igreja. Nós fomos chamados também para proclamar, para anunciar, para divulgar essa mensagem de Deus, que é uma mensagem tão imperativa a cada um de nós. Ela é intransferível e ela é improrrogável. Veja então o que Pedro coloca diante de nós. Primeiramente, nós vamos ver o conteúdo dessa mensagem, ainda no verso de número 9. Ele vai dizer: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É interessante a palavra que aparece aí, virtudes, não é? Essa palavra às vezes pode nos enganar. A gente tem muitos conceitos a respeito do que seja virtude. Mas aqui essa palavra, ela traz algo interessante. Ela não só revela a excelência moral naquilo que nós devemos proclamar, mas o propósito pelo qual nós fazemos isso. Veja que aqui então Pedro está dizendo que nós não apenas devemos proclamar uma mensagem, mas que isso é um privilégio para nós fazermos. É isso então que é a virtude. Isso implica, irmãos, de que nós não devemos nos calar diante daquilo que Deus fez em nosso favor. Nós não fazemos apenas isso como uma obrigação, como uma imposição, como algo que, como quem diz, Deus está dizendo que nós devemos fazer. Mas nós fazemos exatamente como resultado de nós sermos escolhidos, nós sermos separados por Deus. Isso é o sentido que Pedro está dizendo sobre as virtudes. É igual quando você ganha alguma coisa boa, não é? Se de repente você ganha um sorteio lá daquele carro, daquele bilhetinho lá que você comprou, e aí você então quer que todo mundo fique sabendo que você ganhou aquele carro. Você quer saber que você põe na internet, você conta para os seus familiares, você sai divulgando para todo mundo: olha, eu ganhei esse carro. Aqui então o sentido é esse, de que alguém que foi salvo não pode se calar diante dessas virtudes, da maravilhosa graça de Deus, daquilo que Deus fez em seu favor, daquilo que Deus operou em sua vida. Sobretudo, irmãos, certamente o que Pedro está dizendo aqui é que nós não devemos nos calar diante dos maravilhosos feitos de Deus, que falam então da vida, da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e de como nós fomos libertados do pecado, como Deus então nos perdoou em Cristo de todas as nossas iniquidades. Isso tem a ver com as virtudes de Deus, a respeito do seu poder, da sua glória, da sua sabedoria, da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, da sua santidade. Tudo isso então tem a ver com aquilo que nós devemos fazer. Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo, de Deus. Nós devemos então proclamar essa mensagem. Nós não devemos nos calar, nós não devemos guardar essa mensagem. Nós devemos publicá-la em alto e bom som daquilo que Deus fez em Cristo. Então nós temos esse dever. Nós temos essa missão. Então percebam, irmãos, que a vida cristã não é sobre os seus feitos. Não é sobre aquilo que você faz. Não é sobre as conquistas que você adquire. Não é sobre o carro novo que você conquistou naquele ano. Não é sobre a sua aprovação no vestibular ou no concurso público. Tudo isso é bom, tudo isso faz parte da nossa vida, mas a nossa missão é contar as proezas que Deus tem feito em nossas vidas. É nós contarmos de fato as verdades do Evangelho. Veja então que, em segundo lugar,
Pedro então coloca a motivação para essa mensagem no verso de número 10. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pedro então faz esse contraste entre o nosso passado e o nosso presente. O que nós éramos e o que Deus fez por nós. Como nós estávamos sem nenhum tipo de misericórdia e Deus nos alcançou com a sua misericórdia. Nós não tínhamos nenhum valor e Deus colocou em nós valor. Nós estávamos perdidos no mundo, mas agora nós somos propriedade exclusiva de Deus. Deus derramou sobre nós a sua misericórdia. Agora nós somos filhos de Deus, sacerdotes de Deus, para realizarmos a obra de Deus. É interessante, né, quando você então compara aquilo que Pedro está falando, e você olha, por exemplo, Oséias, capítulo 1, versos 9 e 10, você vê exatamente o cumprimento dessa promessa que é relatada aqui, então, pelo apóstolo Pedro. Oséias 1, os versos 9 e 10, diz o seguinte: disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhe dirás, vós sois filhos do Deus vivo. Em outras palavras, irmãos, o que eu estou querendo dizer é que Pedro, então, confirma o cumprimento da profecia de Oséias, capítulo 1, versos 9 e 10. Onde Deus, então, promete que aqueles que não eram o seu povo, se tornariam, então, o povo, os filhos de Deus. Essa promessa, então, se cumpre em nós. Nós estamos aqui exatamente por causa de Oséias, capítulo 1, versos 9 e 10. Onde Deus, então, cumpre as suas promessas ao seu povo. Paulo, então, lá em Romanos, capítulo 9, ele também vai olhar para Oséias, capítulo 1, e ele vai ver essa profecia, então, se cumprindo a nós. Lá nós lemos a partir do verso 24, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus vivo. Vejam então aqui, irmãos, que o apóstolo Pedro, também o apóstolo Paulo, eles colocam aqui diante de nós que nós temos razões de sobra para anunciarmos as verdades de Deus ao mundo. Nós fomos salvos de maneira graciosa. Nós fomos tomados por Deus como seu povo, sem qualquer merecimento. Isso por si só já deveria então nos motivar a anunciar as verdades de Deus, as virtudes de Deus ao mundo. Nós deveríamos então anunciar a plenos pulmões aquilo que Deus fez em nosso favor. Nós estávamos perdidos, mas Deus nos transformou no seu povo. Sobre nós então se cumpre a profecia de Isaías 60, ao verso de número 12. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e sua glória se verá sobre ti. Em outras palavras, o que Isaías está dizendo, enquanto o mundo anda em escuridão, Deus está derramando da sua luz sobre as nossas vidas. E nós precisamos então anunciar essas verdades ao mundo. Eu quero concluir, irmãos, esse sermão nessa noite, falando sobre um fato que mexeu com as redes sociais nessa última semana. Eu não sei se você acompanha, né, algumas publicações que aparecem por aí, mas essa história que eu vou lhe contar tem tudo a ver com aquilo que nós estamos mencionando aqui em 1 Pedro capítulo 2. Essa semana, então, uma igreja presbiteriana do Brasil, não é uma igreja presbiteriana
é a irmã nossa, é a da Sarça, essa mesma, né? Ela, então, resolveu evangelizar no carnaval da cidade onde ela está. E aí, então, ela anunciou, né, de que havia recebido uma autorização da prefeitura para que ela pudesse, num determinado dia, num determinado local, numa determinada hora, ela pudesse então ir lá com os irmãos da igreja e pudesse então ali ter um momento para evangelizar no carnaval. Mas não imagine que aqueles irmãos ali tenham ido ali com o nome da igreja, né? Uma faixa dizendo, nós somos da igreja presbiteriana tal, né? Eles não podiam fazer isso. Eles montaram meio que um bloquinho de carnaval mesmo, com nome e tudo, tá? E aí o que acontece? O povo da internet quase mata o pastor daquela igreja. Então existia pessoas que estavam aprovando esse tipo de comportamento, dizendo, olha, é isso que a igreja deve fazer, deve anunciar então, deve proclamar as verdades de Deus. Aqueles irmãos não foram para pular o carnaval, viu? Que isso fique bem claro, né? Mas eles estavam ali, no meio das trevas, proclamando o amor de Deus, e, por outro lado, tinha aquele grupo, né, que estava rejeitando por completo essa ideia. Alguns comentários que tem ali no Instagram chegaram a chamar os nossos irmãos de apóstatas, né? Essa igreja está apostatando da fé, esse pastor é doido, né? E tudo isso, então, aconteceu só nessa última semana. Mas o meu ponto aqui, irmãos, dentro desse episódio, é ver exatamente aquilo que 1 Pedro 2, os versos 9 e 10 nos dizem. Por um lado, então, nós somos santos, nós somos separados, nós precisamos, então, ter uma vida consagrada a Deus. Mas, por outro lado, então, nós precisamos proclamar as boas novas de Cristo. Esse episódio, então, dessa igreja presbiteriana que eu acabei de mencionar para os irmãos, deve, no mínimo, nos levar a uma reflexão. E eu quero aqui não fazer nenhum tipo de juízo de valor sobre aquilo que essa igreja está fazendo no carnaval. Mas isso deve trazer uma reflexão sobre as nossas vidas. Se por um lado, de fato, nós temos buscado a santidade em Deus, mas se por outro, nós temos anunciado o Evangelho. Nós não podemos, irmãos, simplesmente em nome da santidade, da exclusividade, de dizermos então que somos uma nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos raça eleita, nós simplesmente nos isolarmos do mundo, dizendo, olha, eu não quero me contaminar com este mundo, eu não quero conviver com pessoas que não sejam crentes, eu não quero nem sentar com o meu colega que não é crente, porque eu não quero me envolver com ímpios. E aí, então, nós assumimos para nós mesmos uma santidade que, na verdade, nos isola do mundo. Nos deixa, então, muitas vezes enclausurados dentro da própria igreja, sentados nos nossos bancos, sem fazer absolutamente nada para proclamar as verdades de Deus. Por outro lado, então, nós devemos tomar cuidado, à medida, então, que nós anunciamos e proclamamos o Evangelho, para nós não nos distanciarmos da santidade e nos tornarmos igual ao mundo, usando as mesmas práticas, usando o mesmo linguajar. Muitas vezes as pessoas não conseguem nem fazer uma distinção se nós somos crentes ou não. Talvez as pessoas do seu trabalho tenham dificuldade exatamente nisso, porque não veem em nós essa santidade, essa vida transformada, de tal maneira, então, que se você olha para um ímpio e olha para um crente, você fala, eu não sei fazer a distinção nem de um nem de outro. Porque esse aqui diz que é crente, mas faz a mesma coisa que o não crente, tem os mesmos pensamentos, o mesmo linguajar, se envolve nas mesmas confusões que o não crente. Então percebam, irmãos, que Deus nos chamou às duas coisas. Deus nos chamou para sermos santos, sermos povo de propriedade exclusiva de Deus, mas ao mesmo tempo Deus nos chamou para proclamarmos as suas verdades. E isso significa então que nós não podemos abrir mão da nossa santidade, mas nós não devemos perder de vista a nossa missão.
De tal maneira que, à medida então que nós proclamamos o Evangelho, nós precisamos anunciar exatamente a santidade, a separação, a exclusividade então que Deus tem para com o seu povo. Diante disso então, quais são os desafios que nós temos diante de nós? Eu quero mencionar aqui algumas questões importantes diante daquilo que nós falamos até agora. Primeiramente então, esse texto nos ensina claramente que a igreja, nós, pessoalmente, nós não devemos ser iguais ao mundo. A igreja deve ser diferente. Nós precisamos, então, estar preocupados, obviamente, em atrair os de fora, mas nós não devemos abrir mão dos nossos princípios. Nós não devemos abrir mão da nossa santidade. Eu sei, irmãos, que muitas vezes as pessoas estão muito bem intencionadas em modificar algumas coisas da igreja, num sentido, então, de alcançar os perdidos, de ser relevante na nossa sociedade. Muitas pessoas dizem assim, olha, pastor, vamos fazer um culto diferente, vamos fazer um culto bem reduzido, olha, nas mensagens o senhor não fala de coisas difíceis, não fala sobre a pecado, olha, não usa a palavra inferno, porque os jovens não gostam da palavra inferno. E aí então nós tentamos de alguma maneira nos adaptar ao ouvinte, nos adaptar ao mundo como no mundo em que nós vivemos. Muitas vezes você vê igrejas, inclusive, tornando as suas práticas a prática do mundo. Não sei se isso assusta os irmãos, mas tem uma igreja, né, que promove lá na cidade delas uma boate gospel, onde tem cerveja sem álcool, onde os jovens podem ir ali e a única diferença que eles fazem antes de ficar com alguém é uma oração. Mas você pode ficar, mas tem que orar primeiro. Não pode ficar sem orar, né? Ora e aí você fica com a pessoa. Tem danças, mas a dança não é uma dança de um artista famoso, né? Não é do DJ da hora aí, né? Não é do DJ do momento, mas é uma música cristã que foi ali cuidadosamente elaborada para que os irmãos pudessem dançar nessa boate gospel, né? Depois não me pergunte onde é que é, viu, gente? Por favor, né? Mas veja bem, nós muitas vezes, eu digo nós, a igreja se torna parecida com o mundo, quando na verdade a palavra de Deus, então, diz que nós devemos ser diferentes. Diferentes e não iguais. Nós devemos, então, modificar a maneira que nós somos. Nós estamos, sim, preocupados com a salvação dos perdidos, mas a igreja não pode andar na trilha do mundo. Ela não pode usar de artifícios, então, mundanos, para alcançar os jovens, para alcançar as mulheres, para alcançar os homens. Ela precisa então proclamar a sua santidade e a sua diferença neste mundo. Esse texto então nos ensina, irmãos, aquilo que nós somos. Então percebam que, apesar de não recebermos nada fora da graça de Deus, a graça de Deus manifestada a nós nos torna alguma coisa. E eu preciso explicar bem esse ponto aqui, para que de repente ninguém me acuse aqui de ser um pastor herético, né? Ou de repente estar pregando um evangelho coaching, dizendo assim, agora o pastor está falando que as pessoas têm valor, né? Que eu tenho valor. Acho que essas férias não foram boas para o pastor, né? Vou pedir o conselho para não dar férias mais para o pastor, porque ele está voltando com as conversas um pouco diferentes daquilo que ele tinha quando saiu de férias. Mas percebam que o apóstolo Pedro, ele está colocando aqui diante de nós, irmãos, que a graça de Deus, ela nos torna pessoas importantes. Preste atenção, é pela graça de Deus que Ele faz isso. Nós não éramos povo, mas nos tornamos povo de Deus. Nós não éramos nada, mas agora fomos tornados sacerdócio real, raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas uma vez eu preciso deixar claro aqui, irmãos, não é algo que está em nós. O valor não está em nós,
mas é a graça de Deus que nos dá valor, que nos transforma. De tal maneira, então, irmãos, que nós podemos afirmar que a nossa identidade nos coloca, então, diante desse desafio de nós sermos e também agirmos como filhos de Deus. Em nosso lar, na nossa escola, no nosso trabalho, nós somos representantes escolhidos por Deus para revelar as grandezas da graça de Deus. Essa identidade é importante até para a gente lidar com coisas que aparentemente são corriqueiras. Quando nós sofremos bullying, quando nós sofremos preconceitos, quando nós somos desprezados pela nossa sociedade, quando nós percebemos então que existe muito essa aceitação do eu, quando nós somos confrontados com a nossa feição física, as pessoas acham que a gente assim é meio feio, né, meio mal acabado, né? Que a gente está ficando assim meio ultrapassado, que a gente tem pouco cabelo, e a gente às vezes começa então a se importar com aquilo que as pessoas falam a nosso respeito, e as pessoas então começam a dar valor a nós a partir destas coisas. Mas quando nós olhamos que a nossa identidade não está naquilo que nós somos, mas naquilo que Deus diz que nós somos, a gente pode ser careca e mesmo assim ser feliz em Cristo. A falta de cabelo não vai me deixar ficar com menos cabelos, porque eu sei quem eu sou em Deus. É Deus quem me dá o valor que eu preciso ter. Em outras palavras, irmãos, o nosso valor está em Cristo e não em nós mesmos. Esse texto também nos ensina sobre a nossa missão. Veja então o que foi mencionado aqui, que nós não podemos viver para nós mesmos. Nós temos uma missão. Deus nos resgatou para que sejamos instrumentos de resgate a outras pessoas. Eu falei isso aqui hoje pela manhã na escola dominical. Se existisse outro meio de Deus levar a salvação aos perdidos, pode ter certeza, irmãos, que eu ia dizer para vocês. Eu não ia guardar esse segredo só para mim. Mas o meio de levar a salvação aos perdidos é por meio da igreja de Cristo. É por meio de cada um de nós, compromissados, desejosos de que as verdades de Deus possam alcançar as pessoas que não conhecem a Cristo. E eu me torno, então, pela graça de Deus, um instrumento, então, dessa proclamação, dessa anunciação. Eu não falo de mim mesmo, eu não falo dos meus feitos, mas eu falo daquilo que Deus fala a meu respeito. Eu não poderia deixar passar despercebido, irmãos, que esse texto não fala apenas da nossa identidade, mas ele fala também da nossa coletividade. Veja então que Pedro, nesses 2 versículos aqui, ele usa a palavra povo pelo menos 3 vezes. Ele diz, povo de propriedade exclusiva de Deus, não erais povo, agora sois povo. Então percebam que não só a nossa identidade pessoal é importante, mas a nossa identidade coletiva. A maneira como Deus nos vê coletivamente, quando nós nos reunimos, quando nós estamos juntos. Percebam então que as promessas que Deus faz é exatamente essa: andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Embora Deus tenha uma relação com cada um de nós individualmente, Ele também tem uma relação com o seu povo. Nós somos o povo de Deus, e isso então deve nos chamar a atenção. E finalmente, meus irmãos, esse texto nos lembra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo menos por 3 motivos. O primeiro deles é porque somente em Cristo nós recebemos essa nova identidade. João vai dizer que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós só recebemos essa identidade de filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Além disso, então, nós estamos unidos, nós somos o povo de Deus, exatamente por causa de Cristo, na sua morte e ressurreição. É por isso, então, que nós estamos aqui. É por isso que nós temos esperança na glória. É por isso, então, que nós proclamamos as verdades de Deus. É por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além disso, esse texto nos lembra do Senhor Jesus,
Porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz que nós temos uma missão. Ele disse lá em Mateus 28, os versos 19 e 20, e portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ainda Lucas, no capítulo 1 de Atos, verso 8, registra o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Logo, meus irmãos, nós só somos o que somos, só temos essa identidade de povo de Deus por causa do Senhor Jesus Cristo. E a missão que temos, ela também nos foi dada pelo Senhor Jesus. Ou seja, tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós devemos fazer para o Senhor, na sua missão, é por causa do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, então, servir ao Senhor de todo o nosso coração. Que nós possamos, então, ser esse povo do qual, então, Deus tem como um povo exclusivo para a sua glória, a fim de anunciar essas verdades a toda criatura, nas ordens do próprio Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos por um instante, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos nesta hora. Obrigado, Senhor, mais uma vez por tua graça, por tua palavra, Senhor, ministrada aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, possa nos ajudar a entendermos aquilo que somos e qual a missão que o Senhor tem para nós. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a proclamarmos as verdades da tua graça, as virtudes daquele que nos chamou. Assim nós oramos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.